Olá, pessoal! Vamos começar hoje uma série de vídeos correspondente ao tema espaço. E nesta primeira aula, nós vamos ver sistema de coordenadas, distância entre pontos e equação da esfera. Bom, começando com os sistemas de coordenadas. O que é o conjunto R3? Algebricamente, nós temos o conjunto R3, que é um conjunto constituído por elementos desse tipo aqui, ó, com 3 coordenadas que nós chamamos de ternos ordenados. Estes elementos são constituídos pelo produto cartesiano de 3 conjuntos dos números reais. Então, esta primeira coordenada x pertence aos números reais, a segunda também e a terceira também, onde o x, y e o z são chamados de primeira, segunda e terceira coordenadas, como nós falamos aqui anteriormente. A ordem desses elementos, dos x, y e z, distribuídos aqui no terno ordenado, é muito importante, de tal forma que se você troca de lugar 2 termos, então você vai ter ternos ordenados diferentes. Então vejam só, o terno ordenado ABC é diferente do ACB, que é diferente do BAC, que é diferente do CBA, certo? Então a ordem é muito importante. E dois ternos ordenados serão iguais quando as coordenadas correspondentes são iguais. Então, aqui neste slide, vocês estão vendo uma abordagem algébrica do que é o R3, como são seus elementos, e aqui temos uma propriedade, o que deve ser satisfeito para que 2 ternos ordenados sejam iguais, ok? Por outro lado, nós temos uma abordagem geométrica que irá estabelecer uma correspondência entre os ternos ordenados e os pontos do espaço. Para isso, nós vamos adotar 3 eixos, os quais nós iremos chamar de x, y e z. Estes eixos, eles se interceptam perpendicularmente em um ponto comum que nós iremos chamar de O. Os eixos x, y e z, eles são chamados de eixos coordenados, os quais vão definir um sistema de coordenadas x, O, x, y, z. Neste sistema de coordenadas, nós temos os planos coordenados. São eles o plano xy, que é determinado pelos eixos x e o eixo y. O plano xz, que é determinado pelos eixos x e eixo z. E o plano YZ, que é determinado pelos eixos Y e Z. Neste momento, eu gostaria que vocês observassem aí o lugar que vocês estão, as paredes. Se vocês estão em uma sala, em um quarto, notem aí as paredes da sua frente, da sua lateral e o chão. Isso vai te dar uma ideia bem precisa do que nós estamos falando aqui. Ou então, uma caixa. Pegue uma caixinha e o fundo da caixa vai ser o plano XY. Uma das paredes da caixa, na largura da caixa, vai ser a parede YZ e a lateral da caixa vai ser a parede XZ. É claro que como você está falando que se é uma caixa, vai ter uma outra parede aqui de frente com a parede XZ, que vai ser um plano, vamos colocar assim, que representaria um plano paralelo ao plano XZ. A parede que está aqui em frente à parede YZ vai ser um plano paralelo ao plano YZ. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, né, nas aulas seguintes. Bom, então, considerando o sistema de coordenadas O, X, Y, Z, o que nós vamos fazer? Cada ponto do espaço, que nós estamos representando aqui pelo ponto P, está associado com um terno ordenado X, Y, Z da seguinte maneira. Vejam só. P é um ponto que está no espaço. Quando eu falo ponto do espaço, vamos imaginar nesta caixinha que a gente está imaginando, ou na sala que você está, um ponto que está lá flutuando no ar, certo? Este ponto que está flutuando, projete ele ortogonalmente no chão.
A partir deste ponto que você encontra com esta projeção, projete no eixo X. O valor correspondente à projeção que você encontra no eixo X, nós iremos denotar pelo número X. Da mesma forma, de forma semelhante, projete o ponto que está lá no chão, correspondente à interseção do ponto que está lá flutuando no chão. Você vai projetar agora no eixo Y. Então, você vai definir um número que nós vamos chamar de Y. E, por último, aquele ponto que está lá flutuando, você vai projetar ortogonalmente lá no canto da parede. O encontro aqui, ó, da parede da sua frente com a parede da sua lateral, que é o eixo Y. O eixo Y, nós vamos reservá-lo para representar a altura, tá? Então, ele vai estar na vertical, enquanto o X e o Y vão estar no chão. Assim, vai ficar fácil de você compreender, fazer essa analogia aqui dessa figura para o ambiente que você está, tá bem? Então, esses números x, y, z, eles recebem nomes especiais. O x é chamado de abscissa, o y é chamado de ordenada e o z é chamado de cota. Abscissa e ordenada a gente já trabalhava quando a gente falou de plano. Quando nós estudamos plano, nós estudamos essa parte sombreada que está aqui. Tá? Então, nós estudamos pontos que estão aqui em apenas 2 sistemas de coordenadas. Aqueles pontos que nós estudamos no capítulo anterior, eles tinham apenas 2 coordenadas. Então, nós não podemos confundir pontos do espaço com pontos do plano, porque mesmo eles estando no plano, mas no chão, eles vão ter 3 coordenadas, porque a coordenada da altura vai ser 0. Então, notem que nós estamos relacionando a geometria com a álgebra. Então, quando nós falamos aqui do R3, lá no início, nós falamos como que são os ternos ordenados, quando é que eles são iguais. Está fazendo ali um estudo algébrico. Agora, nós pegamos aqui o espaço, que é essa parte geométrica, e nós estamos associando os pontos do espaço com esta álgebra. Então, nós temos que obedecer essa construção aqui, ó, de 3 coordenadas. O mesmo foi feito lá no plano, só que lá nós associamos o ponto. Imagine que você está lá com uma folha de papel, tá? O seu estudo estava restrito a apenas 2 retas. Então, nós associamos o estudo algébrico do R2, que é R cartesiano R, com os pontos daquela folha de papel, tá? Então, são conjuntos diferentes, então são pontos diferentes. Mas nós sabemos que esse plano XY aqui do espaço, a gente fala que ele é isomorfo ao plano XYR2, porque as propriedades, todas as operações vão funcionar de forma muito semelhante, é como se fosse uma cópia, tá? Nós só não podemos falar que é igual devido à quantidade de coordenadas, porque são conjuntos diferentes algebricamente, tá? Bom, tem uma forma aqui, ó, que está descrita de como encontrar esses valores, o x, y, z, utilizando planos coordenados, planos paralelos aos planos coordenados. Então, vejam só, como é que a gente pode achar esse pontinho x, esse número x? Nós vamos pegar aqui o ponto P. Imagine que você pode passar. Vamos imaginar aquela caixa, tá? Que fica mais fácil até para eu explicar para vocês. Então, imagine que esse pontinho aqui está lá dentro da caixa e você definiu lá dentro da sua caixa o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Pode usar até esse retângulo aqui, ó, para imaginar a base da sua caixa, tá? Agora, você vai pegar uma lâmina, um plano, e vai cortar esta caixa de tal forma que essa lâmina que você passou, ela fique paralela com o YZ. Então, nós vamos chamar essa lâmina que eu falei, que é algo como se fosse um plano paralelo ao YZ, e quando você cortou aqui, ele interceptou o eixo X. Aquele ponto onde há essa interseção é o valor que nós vamos chamar de X, ok? Para a gente descobrir quem é esse ponto Y, você vai também pegar essa lâmina, uma lâmina retangular, bem grande, e vai cortar a caixa
passando essa lâmina paralela ao XZ. Então, quando você faz isso, você vai encontrar este pontinho aqui, o corte que foi feito no eixo Y é o número Y. E por último, você vai pegar a lâmina e vai cortar aqui em cima, ó, paralelo com o chão. E ele vai cortar o eixo Y nesse número, que é o número Z. Pessoal, essa figura, apesar desse pontinho, desse tracejado aqui, você pode até imaginar que ele está inclinado. Mas essa aqui é uma perspectiva do R3. A gente não conseguiria fazer um esboço, porque você tá, olha o que você está fazendo, levando o R3 para uma folha de papel. Então, esta impressão aqui é muito natural de acontecer. Existe um software bastante interessante que vocês podem utilizar, que é o GeoGebra. Vamos ver lá no GeoGebra o sistema de coordenadas x, y, z. Então, aqui está, ó, x, y, z lá no GeoGebra. Eu posso clicar aqui nesse ambiente, ó, seguro com o botão esquerdo do mouse e eu posso movimentar. Então, se aqui tivesse aqui esboçado uma reta ou um ponto, a gente pode ter uma ideia de onde esse ponto está no espaço. Vamos escrever aqui embaixo, ó, um ponto. Vamos colocar assim, ó, P é igual a 2, 4, 5. Enter. Vamos ver onde esse ponto está. Ó. Vou segurar aqui com o mouse e vou movimentar. Tá vendo que dá pra gente ter uma noção onde este ponto está aqui, ó, entre os eixos X e Y e está flutuando aqui na altura 3, ó. Na altura 5, desculpa, ele tá na altura 5. Ó. Se eu colocar ele bem retinho aqui, ó, esse sombreado é o XYZ. Desculpa, o sombreado é o chão, né? Aí dá, ó, pra você ter noção que o ponto P tá bem alinhado com o número 5. Mas quando você inclina um pouquinho para facilitar a sua visualização, olha, é natural que o ponto P seja deslocado um pouco. É porque aí, o que você tá vendo aqui é como se você fosse um observador que está distante dessa figura. Então, você vai ver com essa perspectiva. Geralmente, as figuras que vocês vão ver nos livros, coloca o eixo X nessa posição, o eixo Y nessa, e o eixo Z sempre vai ser na vertical, tá? O eixo Z nós vamos manter na vertical. Vocês podem estar me perguntando como que você chega aqui nesse ambiente. Lá no meu canal tem uma série, uma playlist que chama-se GeoGebra. Lá você vai aprender a instalar o GeoGebra, a fazer pequenas as operações iniciais nesta janela aqui, ó, exibir, cálculo simbólico casa. Aqui você pode fazer operações. Eu gosto muito deste ambiente aqui. É como se fosse, na verdade, uma programação de uma forma bem simples. Simples programações que vocês podem já fazer aqui nesse ambiente. Então, você vem aqui em exibir, você vai botar essa janela casa quando precisar, e essa telinha aqui, 3D, tá aqui, ó, janela de visualização 3D. Se fosse no R2, você poderia colocar a janela de visualização ou essa aqui, ó. Aqui está a de R2, que são duas retas apenas, dois eixos, né? Os eixos coordenados, eles dividem o espaço em 8 regiões, que são chamadas octantes. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro octante, eu quero que vocês notem o seguinte. Do primeiro ao quarto octante, nós temos a coordenada Z maior do que 0. E do quinto ao oitavo octante, nós temos o Z menor que 0. Então, do primeiro ao quarto, é como se fosse os quadrantes do plano. Nós vamos ter aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Notem, ó, x maior que 0, y maior que 0 é o primeiro octante. Vamos considerar o z maior que 0, tá? X menor que 0 e y maior que 0, nós temos o segundo octante. Com x menor que 0 e y menor que 0, nós temos o terceiro octante. E com x maior que 0 e y menor que 0, nós temos o quarto octante. Vamos olhar lá no GeoGebra. Olha só. Vamos colocar pontos em cada um desses octantes que nós acabamos de falar. Então, aqui, ó,
Novamente, eu abri uma janela cais para ir mostrando para vocês até como utilizar, tá? Vamos colocar o ponto P1, ó. P1, dois pontos igual. Eu vou ampliar um pouquinho a letra para ficar mais fácil de vocês verem, ó. Vou colocar uma fonte 18. Então, aqui nesse ambiente janela cais, a gente lê cais, CAS, você precisa colocar dois pontos igual para os termos que você está definindo, tá? Então, funções, matrizes, pontos. Lá nos nossos vídeos de GeoGebra, isso está sendo explicado. Então, vamos colocar o ponto de coordenadas, por exemplo, 2, 3, 5. 2, 3, 5, Enter. Olha, é um ponto que está situado no primeiro octante. Agora vamos colocar um ponto que tem coordenada x negativa. Então, o nosso ponto P2 vai ter coordenadas... vamos manter o 2. O x é negativo, né? Menos 2, 3, 5. Menos 2, 3, 5. Olha, agora o ponto não está mais no primeiro octante, olha, ele está no segundo octante. Vamos colocar aqui uma visão como a gente estivesse olhando de lá, nós estamos lá em cima, aqui no topo do eixo Z olhando para baixo, ó. O ponto está aqui no segundo octante. Se a gente colocar esse sistema aqui semelhante ao nosso XY, eu tenho um pouco de dificuldade de movimentar isso aqui. Olha, vou colocar na posição do plano que a gente estudou, ó. Primeiro octante, segundo octante. Agora vamos colocar o ponto no terceiro octante. Opa. P3, dois pontos igual. Terceiro octante, nós temos agora o x positivo e o y negativo, né? Não, o x negativo e o y também. Então, menos 2, menos 3 e 5, né? Vamos manter esse número aí que a gente está usando. Então, olha só, o ponto está aqui agora no terceiro octante. E por último, considerando o z positivo, tá, pessoal? P4, dois pontos igual. Agora, nós vamos lá para o quarto octante, que o x é positivo, o y é negativo e o z continua positivo. Então, nós estamos aqui com o quarto octante. Agora eu vou tentar virar isso aqui. Olha só, os pontos estão lá no espaço, ó. Os 4 pontinhos que nós colocamos em cada um dos octantes. Agora vamos pegar e vamos conhecer os outros octantes. Os outros octantes correspondem ao z menor que zero. Você vai fazer o movimento aqui da mesma maneira, sentido anti-horário, considerando agora z menor que zero, ou seja, está aqui abaixo desse plano, certo? Que esse plano aqui passa pela origem do sistema de coordenadas, que é o plano XY. Então, o quinto octante é para x maior que zero e y menor que zero, e o z menor do que zero. O sexto, x menor que zero, x menor que zero, y maior que zero, z menor que zero. Sétimo, x menor que zero, y menor que zero, z menor que zero. E o oitavo, x menor que zero, maior que zero, y menor que zero e z menor que zero. Vamos colocar um ponto aqui Vamos colocar agora pontos nesses outros octantes. Então, eu vou pegar P, nós estamos no P5. P5, dois pontos igual. Vamos considerar, então, 2, 3, menos 5. Ó. 2, 3, menos 5. Enter. Vou ter que diminuir um pouquinho aqui a figura. Ó, eu diminuí com aquele botãozinho do mouse e o zoom, tá? Eu posso ampliar e diminuir. Eu vou mudar a cor desse ponto. Para mudar a cor, basta você clicar sobre o ponto, vem aqui em propriedades e aqui tem várias opções. Você pode mudar a cor, colocar ele uma bolinha menor ou maior. Então aqui vai dar essa opção para você mudar o nome, mudar as coordenadas, certo? Então aqui está nosso P5, que é no quinto octante. P6, dois pontos igual, vamos colocar coordenada x menor do que zero, menos 2, 3, y maior que zero e z menor que zero. Enter. Ó, ponto, vamos mudar a cor. Vamos colocar esses que estão abaixo do plano XY, todos com a mesma cor. Olha, então esse aqui também. Agora P7,
dois pontos igual, P7 vai para o sétimo octante. O sétimo octante, o x e o y são negativos, ó. Então, x, y negativo. E agora, como nós estamos abaixo do plano XY, Z também negativo. Vou mudar a cor dele. Pronto. E agora, por último, P8. P8, dois pontos igual. Agora, nós temos y negativo e x positivo. Então, vai ser 2 menos 3 menos 5. E aqui está o ponto do oitavo octante. Vamos ocultar os pontos dos primeiros octantes, ó, dos 4 primeiros octantes. Basta clicar nessas bolinhas aqui. E agora eu vou movimentar aqui novamente para vocês, ó, para vocês observarem, ó, que cada um cai. Tô olhando agora eu tô olhando ainda de cima para baixo, né? Olha, então nós temos aqui cada ponto em seu octante. Vamos colocar de volta os pontinhos que a gente ocultou. Então, ó, agora eu vou movimentar isso aqui para vocês terem uma ideia, ó. Então tá lá pontos acima do plano XY, ó, e pontos abaixo do plano XY. Então vocês podem brincar aqui com esse GeoGebra de várias maneiras que vocês vão conseguir entender como que esboça esses pontos, mas nós vamos aprender a esboçar pontos. Então, vamos seguir aqui, ó. O esboço dos pontos no R3. Como que isso vai ser feito? Nós pegamos aqui um exemplo, ó, o ponto 7, 6, 5. Sempre que você for esboçar um ponto no R3, você vai esboçá-lo primeiro no plano XY. Então, nós vamos ter uma ideia onde ele está no plano XY. É como se você desconsiderasse esse número 5, que é o Z, e trabalhasse apenas com os eixos X e Y. Então, faça a sua escala lá nos eixos, a mesma escala para todos os eixos, e você vai marcar lá, vai identificar o X igual a 7, o Y igual a 6. E vai passar as retinhas paralelas aqui, onde interceptou, você vai ter o ponto que nós estamos chamando aqui de P', que é o 760, que corresponde ao ponto, que é como se fosse a projeção do ponto P no plano XY, certo? Mas não é ainda o P que nós queremos. Agora só vai faltar você colocar a altura. A altura é a cota, é o Z. Então, nós temos que Z igual a 5. Então, nós vamos aqui, neste ponto, que é o nosso P', que está no eixo X, Y, você vai traçar uma reta paralela ao eixo Z, e sobre essa reta, nós vamos considerar 0 lá no ponto do plano, que é o ponto P', e nós vamos marcar 5 unidades para cima, porque nós estamos aqui com 5 positivo. Então, marcou 5 unidades para cima e caiu aqui nesse pontinho. Então, quer dizer que esse ponto aqui é o ponto P, certo? É o ponto P que nós estamos falando aqui, que é o 7, 6 e 5. E se fosse 7, 6 menos 5? Então, o primeiro processo é análogo. Você vai encontrar no plano XY o ponto 760. Mas agora, ao invés de colocar as 5 unidades para cima, você vai colocar para baixo. Então, é um ponto, nós chamamos esse ponto novo aqui de P1. Ó. Então, P1 é o ponto 7, 6 menos 5. Marcou 5 unidades abaixo aqui do plano XY, certo? Bom, aqui nessa figura, nós temos o ponto 765. Olha só, é este ponto aqui. 765. Note, e nós temos mais pontos aqui, ó. Nós vamos ver aqui nessa figura alguns esboços de alguns pontos. Temos a origem, que é o O. Esse ponto aqui, ó, P2, é o 700. É o ponto correspondente ao número 7 no eixo X. O ponto 060 é o ponto correspondente a número 6 no eixo Y, porque as outras coordenadas são iguais a 0. Ó. E o ponto 005 é o ponto correspondente ao número 5 no eixo Z, certo? O ponto que a gente esboçou, então, ali no slide anterior, para encontrar o esboço do P, foi o ponto 760, olha, correspondente a esse aqui, né?
7 para x, 6 para y e 0 para z. Então, quer dizer que o ponto está no plano XY. E por último, se você quer o ponto 7, 6, 5, basta você colocar a altura 5. Então tá aqui. Geralmente quando a gente esboça, a gente coloca esse pontilhado aqui para que a gente tenha uma visão melhor da perspectiva 3D. Porque você está levando algo que é em dimensão 3, né, que usa 3 eixos, para um papel, para o R2. Então, esses tracejados, isso ajuda a gente a entender melhor o desenho. Aqui no GeoGebra, você pode fazer esses tracejados definindo o segmento de reta. Então, se você trabalhar um pouquinho aqui nessas opções que nós temos aqui, reta, segmento de reta, você vai conseguir fazer um desenho bem legal. Todos os desenhos do livro, eles estão sendo construídos aqui no software GeoGebra, tá? Como essa daqui, ó. Nós fizemos aqui vários tracejados para mostrar para vocês um paralelepípedo aqui no espaço. E essa figura aqui, esse slide, tem a intenção de falar para a gente sobre projeções do ponto P nos planos e nos eixos coordenados. Vamos voltar aqui uma página, olha só. Aqui nós podemos dizer que o ponto P2 é a projeção do ponto P no eixo X. Então, é como se você vai considerar apenas a coordenada x do ponto P. Eu falar de projeção do ponto P no eixo y é considerar apenas a coordenada y do ponto P. Mesma coisa, projetar o P no eixo z, vou considerar apenas a coordenada z. E você pode projetar também nos planos coordenados. Então, aqui, por exemplo, se você projeta ponto P no plano XY, você usa as coordenadas x e y. E aqui, ó, tem todas as outras opções nessa figura deste slide. Então, nós temos aqui projeção do ponto P no plano XZ, que é esse P5. Temos a projeção do ponto P no plano YZ, que é esse P6. E com isso, nós ligamos todos os segmentos para formar essa figura aqui, que é um paralelepípedo, né, lá no R3. Bom, continuando, nós temos aqui o exemplo 7.2, que trata ainda do nosso ponto P, que é o 765. E esse ponto P sendo o vértice do paralelogramo, nós queremos utilizar essa informação para encontrar, olha só, utilize os pontos correspondentes às projeções do ponto P sobre os eixos e os planos coordenados para definir o conjunto correspondente a cada aresta do paralelepípedo. Então, isso aqui é importante, você conseguir a gente definir segmentos de reta, de acordo com as coordenadas dos pontos que estão sobre esse segmento. Então, por exemplo, a aresta OP2, que tipo de ponto que pertence a essa aresta, né? Então, vamos saber aqui, ó, no próximo slide. Então, vamos lá. Vamos começar com P1, P2, ó. A aresta P1, P2, que é o segmento P1, P2, quais são as coordenadas x desse segmento? Ó, a primeira coisa que nós sabemos, esse segmento é um conjunto formado por pontos do R3. Então, é x, y, z pertencendo a R3. Quais são as propriedades, as características das coordenadas? Olha, o x vai ser sempre o 7, porque vai ser sempre aqui nessa linha correspondente ao número 7. Então, o x vai ser fixo, certo? Já a coordenada y varia do 0 até o P3. O P3 é o 6. Então a coordenada y varia de 0 a 6. E quem é o z? Bom, esse segmento está no plano XY, né? Aqui o z é 0, né? A coordenada z é 0 no plano XY. Então, z igual a 0, certo? Olha, vamos para outro. P1, P3. P1, P3, nós temos o x variando do 0 até esse ponto aqui, ó. Porque esse segmento aqui, vamos pensar no vetor, nós já estudamos vetores, né?
nós vamos definir vetor no R3 aqui, mas vocês podem, o conhecimento que vocês têm dos vetores no plano, eles vão ser todos, vai ser todo utilizado aqui para o estudo no R3, tá? Então, são segmentos equipolentes que nós temos aqui, ó. Então, nós vamos ter o x variando de 0 a 7, o y vai ser fixo, igual ao número que está correspondendo aqui ao P3, que é o número 6, e o z também vai ser 0, porque o ponto está no plano, certo? Olha, o segmento P2O. P2O está aqui em cima do eixo X. Então, o X está variando de 0 até esse número P2, que é o 7. O Y nesse ponto aqui é 0 e o Z também é 0. Note, pessoal, que sobre os eixos coordenados, só uma coordenada que varia. Então, sobre o eixo coordenado X, é só o X que tem variação, ó. As outras são iguais a 0. Vamos ver o OP3, ó. Vou procurar aqui. OP3 ou P3O, só o Y que está variando, ó, porque o X e o Z são 0. E o OP4, só o Z que está variando de 0 a 5. As demais são iguais a 0, certo? Vamos ver agora P2, P5. P2, P5 tá aqui, ó. Aqui o X está fixo. O X está fixo. O 0 está fixo. O Y, desculpa, o Y está fixo. E só o Z que está variando, que é um segmento que está paralelo aí ao eixo Z. O que mais? Nós temos aqui também o P1, P3, ó, P1, P1P, P1P, P1P. O P1P, nós temos o X fixo, igual a 7, o Y está fixo, igual a 6, e o Z está variando. A mesma coisa vai acontecer com P3, P6 e com o P4. O X e o Y estão fixos e só o Z que está variando. Então, dê uma olhadinha aqui, pausa o vídeo e encontre e tenta fazer e vai checando aqui a resposta. Agora, vamos aqui para cima, para esse topo, ó, PP6. PP6, esse PP6, P5, P4, estão todos paralelos agora aqui ao chão, ó. Vamos lá, no PP6. O X, como ele é uma retinha que está paralela ao eixo X, ó, o X tem que variar. Então, o X varia de 0 até 7. O Y varia, é uma reta que tá variando aqui no eixo Y? Não, o Y está fixo no 6. E o Z, será que ela está aqui com comprimento, com altura? Não, ela sempre está aqui nessa posição. O Z também está fixo. O Z é 5. Veja o P5, P4, ó. P5, P4, tá aqui, ó. O X está variando de 0 até 7. O Y tá igual a 0, porque essa reta aqui, se você projetar em cima do eixo X, ela cai sobre o eixo X. Então, o Y tem que ser 0. E o Z é fixo, que corresponde aqui à altura 5. Ok? Então, pausem o vídeo e tenta encontrar a definição para as outras arestas. Ok. Seguindo aqui com o nosso estudo, nós vamos falar das operações e propriedades lá no R3. Então, nós vamos pegar aqui 2 pontos do R3 e um escalar real, é K, e nós vamos definir a adição, começar pela adição dos pontos, então P1 mais P2 vai ser a soma do terno ordenado correspondente a P1 mais o terno ordenado correspondente a P2, que é definido com a soma das coordenadas correspondentes. A multiplicação por escalar, nós temos o escalar multiplicando o terno ordenado correspondente ao P1, e isso corresponde a um termo ordenado onde todas as coordenadas foram multiplicadas pelo escalar K. 2 pontos serão iguais se e somente se os ternos ordenados correspondentes são iguais, e isso implica na igualdade das coordenadas correspondentes.
Além disso, se esse k, que é o nosso escalar, for o número menos 1, a gente pode definir o menos P1, que vai ser o menos 1 vezes o término ordenado correspondente a P1, e esse menos 1 multiplica cada coordenada. Então, nós temos menos x1, menos y1, menos z1. E nós podemos, com isso, definir P2 menos P1, que é igual a P2 mais menos P1. Ou, já podemos fazer direto, x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Tudo semelhante, análogo ao que foi feito para o plano. As propriedades também são as mesmas. Então, nós temos aqui pontos do R3 e escalares, e nós vamos ter a propriedade associativa, que é P1 mais P2 mais P3 é igual a P1 mais P2 mais P3. A propriedade comutativa, P1 mais P2 é igual a P2 mais P1. A adição possui o elemento neutro, que a gente chamou aqui é R3, ó, gente, escrevemos errado. O, porque eu peguei, copiei e colei aqui, né? Eu esqueci de corrigir aqui o 2 para 3. Aqui em cima a gente corrigiu. Então, esse O vai ser o 0, 0, 0. Então, quando você somar 0, 0, 0 com qualquer ponto do R3, o resultado vai ser as coordenadas desse ponto que você somou. A adição possui simétrico. Então, P pertencendo a R3, vai existir menos P pertencendo a R3, tal que P mais menos P vai ser o O, que é o elemento neutro, que é o 0, 0, 0. Aí, K vezes P1 mais P2 é KP1 mais KP2, a gente multiplica. Se tiver K1 mais K2 que multiplica P, você tem K1P mais K2P. Podemos ter também K1, K2 vezes P, que é K1 que multiplica K2P. E o número 1 vezes P não altera P, vai continuar igual a P. Bom, próximo tema que nós vamos falar é distância entre dois pontos. Então, da mesma maneira que nós definimos lá no R2, nós vamos ter aqui a distância entre P1 e P2 no R3. A notação que nós vamos usar é esse aqui, d P1, P2 vai ser igual a uma raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2 ao quadrado. Acrescentamos aqui mais um termo que corresponde à terceira coordenada. Lembra que nós falamos lá que também pode ser x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Aqui, essa imagem dá uma ideia da demonstração que vocês vão ler lá no livro, como chegamos aqui nesta equação. Nós vamos utilizar basicamente, olha só, aqui nós temos P1 e P2. Nós temos aqui ó, os pontos P1 e P2, e notem que projetando o P1 no plano YZ, a gente consegue esse ponto S, e agora o segmento P2S, SP1 com P1S forma esse triângulo. E a distância que nós queremos é a hipotenusa desse triângulo, certo? Guarda essa informação. Agora, se a gente projeta lá no plano XY, projeta o P1, projeta o S, tá aqui, ó. E agora, a gente achou então P0 e Q0 nessa projeção. Agora, pegue o P0, projeta no eixo X e no eixo Y. Pega o Q0, projeta no eixo X e no eixo Y. E aí nós vamos formar esse triângulo também retângulo aqui no chão, onde a hipotenusa é o P0Q0, certo? Esses valores que nós temos aqui, ó, x1, x2, y1, y2, z1, z2, são as coordenadas dos pontos, tá? Então, eles são exatamente as coordenadas do ponto P1 e P2, de acordo com aquelas projeções que a gente viu ali nos slides anteriores. Bom, dessa forma, aqui no plano XY, olhando para o triângulo P0HQ0, a gente consegue obter a medida do P0Q0 com o teorema de Pitágoras. Note ó, que o lado HP0 é x2 menos x1 e o lado HQ0 é o y2 menos y1. Então, facilmente você consegue essa medida aqui do P0Q0, que vai ser a medida do P1S, certo? E nessa figurinha aqui,
A medida do P2S é o Z2 menos Z1, ou Z1 menos Z2, tá? E aí você consegue aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui de cima, para achar a medida do P1, P2. Bom, vamos usar essa equação, essa fórmula, para a gente encontrar a distância de P1 para P2, onde P1 é 1 sobre 2, 2 menos 1, e o P2 é 3 menos 1 sobre 2 e 0. Então, olha só, é só aplicar na fórmula. Então, subtraindo as coordenadas correspondentes, elevando ao quadrado, colocando a raiz quadrada. Então, 3 menos meio ao quadrado, menos meio menos 2 ao quadrado e 0 menos 1 ao quadrado. Cuidado com os sinais, ó. Aqui nós vamos elevar ao quadrado, né? Então vai ficar positivo. Mas essa subtração aqui, ela é importante porque depois tem um outro cálculo para ser feito entre as duas coordenadas. Então aí fazendo essas operações elevando ao quadrado, temos aqui o resultado final. Vamos pegar esses valores aqui, esses dois pontos, e trabalhar com eles lá no GeoGebra? Olha só, eu quero manter esta mesma planilha aqui, eu vou só ocultar os pontos que nós já temos, e depois você pode gravar isso aqui e pode editar. Então, suponha que quer mudar algum ponto aqui, aí você pode editar. Bom, como os pontos aqui já estão P, são a letra P, eu já estava usando a letra P, eu vou usar agora a letra A e B, tá? Vou colocar assim, A1, 2 ponto igual, 1 sobre 2, 2, 1. 1 não, menos 1, certo? Menos 1, pronto. Tá aí o ponto A1 e o ponto A2. A2, 2 ponto igual, vai ser 3 menos 1 sobre 2 e 0. Pronto. Tá aqui, eu vou girar um pouquinho aqui para vocês observarem, ó. Nossos pontinhos estão ali, tá? Agora, aqui no GeoGebra, eu vou procurar algum comando de distância. Distância. Ó, aqui tem a distância. Vamos usar esse aqui. Podia ser comprimento também. Comprimento, ó. Comprimento. Vamos usar a distância. Distância, eu vou clicar aqui. Eu quero distância de quem? De A1 para A2. Eu vou escrever aqui A1. Setinha lá do teclado, ó, passei para esse segundo campo, onde eu vou colocar 2. Vamos ver o que a gente vai conseguir com isso, ó. 3 raiz de 6 sobre 2, que foi o que a gente conseguiu aqui, ó. Então, você pode usar agora o GeoGebra de muitas formas. Quando eu clico aqui na janela de visualização, me dá mais opções, ó. Você pode definir um segmento usando esses dois pontos. Eu cliquei aqui, ó, me dá várias opções. Segmento. Clica num pontinho e leva lá no outro. Ó, pronto, aí eu volto para a setinha. Aí agora eu tenho aqui um segmento. Por que ele está pontilhado? Para mostrar para você que está abaixo do plano XY. Se você girar um pouquinho aqui e dar uma espiadinha lá embaixo, ele está preenchido, porque ele está lá abaixo. Então aquilo que está escondido pelo plano, ele fica pontilhando, certo? Bom, continuando, agora vamos falar de esfera. Então, aqui no R3, nós temos a esfera de centro C, que é x0, y0, z0, e raio R. O R é um número maior do que zero. Esta esfera é formada por um conjunto de pontos do R3, vamos botar outra coordenada aqui, ó, que eu digitei errado, x, y, z, tais que a distância desses pontos para C é igual a esse número R. A equação da esfera vai ser semelhante com a equação da circunferência que a gente viu lá no estudo de plano, com o acréscimo da coordenada z. Tá aqui, ó. A gente consegue essa equação desenvolvendo esta condição. Distância de P a C tem que ser igual a R, ok? Tá aqui uma imagem para a gente ver a esfera, uma esfera no R3. Bom, nós temos aqui um exemplo, uma esfera de centro C, que é 2 menos 1, 3, e raio 3, que é dada por esta equação, x menos 2 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, mais e menos 3 ao quadrado, igual a 9. Vamos explorar um pouquinho mais o GeoGebra? Então, olha só, vamos ocultar os pontos que a gente fez e também o segmento para você ocultar, você tem que clicar nele e voltar a apagar, tá? Vamos colocar aqui o centro da esfera, ó. C,
dois pontos igual, 2, menos 1, 3, certo? Enter. Ai, eu cliquei em alguma coisa, fiz errado. Tem um C aqui já. Vou fazer novamente aqui, tá? Então, C, dois pontos igual, 2, eu coloquei ponto ao invés de vírgula, 2, vírgula, menos 1, vírgula, 3. Pronto, tá aqui. Ele, às vezes ele dá um nome diferente. Eu coloquei C, mesmo assim me retornou um ponto A. Não tem nenhum problema, tá? Esse aqui é o centro da esfera. E agora, vamos explorar um pouco aqui. Eu cliquei na janela de visualização. Clico aqui, ó, aqui tem centro e raio, centro e ponto. Vamos clicar aqui, centro e raio. Então, aqui eu tenho, ó, cliquei naquele ponto, viram? Ele já apareceu, vou fazer de novamente, ó. Vamos lá. Centro e raio. Então, eu clico no centro que eu quero, e agora eu vou escrever qual é o raio. O raio é 3. E vou dar OK. Olha, já apareceu aqui pra gente. Vou voltar aqui nessa seta, ó, porque aí ele não fica clicando e criando mais nada aqui, né? Pra gente movimentar e observar. O centro tá dentro da esfera. A esfera, essa é a casca que forma essa bolinha aqui, tá? Se a gente considerar o interior, a gente vai ter que usar um outro nome, é como se fosse uma esfera maciça, tá? Olha, você pode mudar essa cor, então propriedade, vamos mudar a cor da esfera para azul. E aí, olha, depois a gente pode fatiar essa esfera com plano. Vocês podem agora brincar à vontade aí, passar uma reta cortando aí a esfera e achar as interseções dessa reta com a esfera, ok? Bom, observe aqui na equação da esfera que nós temos os produtos notáveis. Esta equação aqui é a equação cartesiana que vem aqui destacando as coordenadas do centro e o raio. Quando a gente abrir essas potências, nós vamos ter bastantes termos na equação, como essa que está aqui, ó. E para você recuperar novamente quem é o centro e quem é o raio, nós vamos ter que completar quadrados. Então, nós vamos dar novamente o completamento de quadrados. Então, vamos lá, ó. Nós vamos usar o produto notável A mais B ao quadrado e o A menos B ao quadrado. E nós vamos começar agrupando os termos semelhantes. Então, agrupou x, ficou x ao quadrado menos 2x. O y ao quadrado só tem ele, com a incógnita y. Então, ficou sozinho. E z ao quadrado menos 4z. E esse 1 que é positivo veio para o segundo membro, veio com sinal oposto. Agora, nós vamos completar quadrados aqui dentro desses parênteses. Então, notem aqui, cada coeficiente dos termos ao quadrado são iguais a 1, então tudo ok. Então, nós vamos aqui, ó, x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes 1, para dar 2x. Então, a gente já detectou que b é 1. Então, aqui ficou mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Esse y é a mesma coisa de y menos 0. Por que a gente escreveu y menos 0? Porque a gente quer chegar nesse modelo de equação aqui, ó, y menos y0 ao quadrado. Eu sei que tem que ter alguma coisa aqui subtraindo o y e depois elevando ao quadrado. Então, por isso que a gente colocou esse 0. E aqui no último colchete, nós temos z ao quadrado menos 2 vezes z vezes 2, para dar 4. Então, o segundo termo do produto notável é o número 2. Então, nós vamos colocar aqui mais 4 menos 4, que é mais b ao quadrado menos b ao quadrado. E agora nós vamos agrupar apenas os 3 termos do trinômio que correspondem ao produto notável e vamos passar o termo excedente lá para o segundo membro. Então, olha só, x ao quadrado menos 2x vezes 1 mais 1, ficou x menos 1 ao quadrado. Então, sobrou menos 1. Aqui nós temos o y menos 0 ao quadrado e no último colchete nós temos z. Aqui tá errado o quadrado, ó, gente. Quando eu vou ler os slides com vocês, aí eu acho um monte de erro de digitação. Aí eu posso voltar lá e corrigir. Então, z menos 2 ao quadrado, que é igual, aqui nós temos, ó, menos 1
menos 4 foi lá para o segundo membro junto com esse menos 1. Esse menos 1 aqui veio mais 1, cortou com esse 1 e ficou só 4 positivo e o 4 é 2 ao quadrado. Então, aqui nós temos o centro de coordenadas 1, 0, 2 e raio 2, certo? É a equação cartesiana da esfera. E agora vocês vão fixar tudo que nós estudamos com a lista de exercícios que já foi colocada aqui, ó, para vocês já aproveitarem e praticar. Então, até a próxima aula.